Olá, meus amados irmãos do curso Pastoral 2 da FACEB, ali no Ibicamp, Campo de Campinas. Aqui é o pastor Wellington Barci, professor de Novo Testamento 3. Nós já tivemos um encontro, estudamos a carta aos Hebreus e desta vez estaremos estudando a carta de Tiago. Da mesma forma como na aula anterior, nós faremos em 2 vídeos aulas, cada um em média 20 minutos. Bom, nós temos 2 problemas ao estudarmos a palavra de Deus. O primeiro é mental, né? Às vezes temos dificuldade de entender certas passagens bíblicas. O segundo é moral, é quando nós entendemos, né? E algumas passagens que nós entendemos, nós encontramos dificuldade de aceitar, né? Aceitar o conhecimento, aceitar a sua interpretação. Da mesma forma, quando nós oramos, né? Nós oramos a Deus e Deus dá a resposta. Às vezes é difícil aceitar a resposta, né, que nos é dada. Mas nós sabemos que Deus sempre responde. Vocês já encontraram pessoas que perguntaram perguntas difíceis, tipo, e acerca daqueles que não ouviram o Evangelho? Será que essa pessoa está querendo ir e pregar àqueles que ainda não ouviram? Ou será que ela está querendo causar um problema, né? Bom, hoje o nosso estudo é de uma carta na Bíblia que não é de fácil, ela é até fácil a sua compreensão, porque ela não traz tanta doutrina, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um slide inicial desta epístola de Tiago, não é? E eu tenho aqui 4 pontos: impressões, o autor, falaremos dele, o estilo que ele usou e os leitores para os quais ele escreveu. Então, a impressão aqui de Tiago é que esta é uma carta muito ilógica, né? Muito prática. Ela é uma carta extremamente prática. Ele não se dá a doutrinas. Tiago, ele se dá mais a ensinamentos práticos. Tem a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, conta-se que alguém certa vez acordou e disse para a sua esposa: olha, eu tive uma visão, tive um sonho da escada de Jacó, né, que ia da terra até o céu, e foi tão maravilhoso que eu vou anunciar essa palavra, né? A esposa dele, assim, tão simplesmente disse: geralmente pessoas que têm visões, elas deixam a sua cama por fazer, elas não fazem a sua cama, né? Então, Tiago é essa pessoa que nos chama para a prática, né? Não só para as coisas espirituais, para a visão, mas para o nosso dia a dia, que inclui nós sermos organizados e arrumar a nossa cama também, né? Faz parte da vida como um todo. Tiago, ele obedece os ensinamentos de Jesus. Nós vamos observar que muito do que Jesus diz, principalmente no Sermão da Montanha, Tiago, ele vai repetir usando palavras diferentes. Mas Jesus, por exemplo, determinada vez, ele nos contou uma parábola de que um homem que tinha 2 filhos, ele disse a um deles: olha, vai trabalhar na vinha. Ele disse: eu vou, mas ele não foi. E o segundo, o pai disse a mesma coisa: vai trabalhar na vinha. Ele disse que não ia, mas ele acabou indo. E Jesus conclui essa parábola dizendo: qual dos 2 fez? Olha o que Jesus disse: qual dos 2 fez a vontade do Pai, né? Jesus não perguntou qual dos 2 declarou
né? A vontade do Pai, mas qual dos dois fez? Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé que faz, uma fé que opera, uma fé que realiza, não apenas uma fé de declarações, de credos, né, de falas, mas uma fé que pratica. Isso não é só a carta de Tiago, não é apenas os ensinamentos de Jesus ali nos evangelhos, mas em toda a Bíblia nós somos chamados a praticar, a realizar aquilo para o qual nós conhecemos, nós aprendemos, né? Uma coisa é aprender e a outra é fazer aquilo que se aprendeu. Então, Tiago, ele tem essa impressão da sua praticidade, né? Porque ele chama a nossa atenção. Muito bem. E o tema aqui de Tiago não segue uma lógica, né? Tiago, ele fala basicamente de 5 grandes temas, mas ele não é aquele pregador que vai falar, por exemplo, de 3 pontos para isso. Vai desenvolver o primeiro ponto, depois o segundo, depois o terceiro, e ele vai ter começo, meio e fim. Não, Tiago, ele aborda um tema aqui, vai deixar aquele tema de lado, depois vai voltar ao tema novamente, né? Então é um tema que é abordado, que é deixado, que é retomado. É a sabedoria judaica, porque o rabino, geralmente ele se encontra ali no local de ensino, onde ele vai assentar, né? Jesus como rabino, Jesus, por exemplo, ele ensinava assentado, assim como todos os rabinos se assentam, os ouvintes ali às vezes sentam até no chão, né? Aos seus pés, ou hoje no mundo moderno eles se assentam na frente do rabino e de repente ele começa a falar de um tema, abandona aquele, parte para um outro, né? E ali ele ensina dessa forma. Essa é uma maneira judaica de falar, né? De se expressar, de ensinar. Pois bem, então Tiago, como um judeu, ele vai usar esse estilo aí, não é? Bom, nós temos o autor e precisamos falar um pouquinho sobre ele, Tiago. A Bíblia, ali no Novo Testamento, nos fala de 5 Tiagos, né? Fala de um filho de Zebedeu, que o seu irmão era João, né? Então nós temos o Tiago, um dos discípulos de Jesus, mas certamente não foi esse, porque esse Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele é morto à espada. Então ele não escreveu essa carta aqui. Então não é o filho de Zebedeu e irmão de João. Tem um outro Tiago, filho de Alfeu, também não é este. Tiago, o menor, que também não é este. E há um Tiago, pai de Judas, não aquele Judas Iscariotes, outro Judas, né? Não é nenhum desses 4 aí. É aquele que é irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, né? Nós temos aqui o autor, ele é o meio-irmão de Jesus. Jesus teve, por parte de Maria, 4 irmãos, né? 2 destes aí foram autores sagrados, o Tiago e o Judas, que também escreveu um epístolo que traz o seu nome. Então, esse Tiago que ele era o irmão de Jesus. Jesus teve também irmãs, não fala ali a quantidade de irmãs que ele teve, né? E esse Tiago, ele, a princípio, como a sua família, eles não criam, tá? Os irmãos de Jesus, a princípio, está dito lá em João 7, versículo 5, que nem os seus irmãos criam nele, tá? A conversão de Tiago e, em consequência, dos seus irmãos, se deu na ocasião da ressurreição de Jesus. Jesus apareceu a esse Tiago, diz Paulo lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, né? E aí eles
se convertem, e eles vão aparecer junto com a sua mãe Maria e os discípulos lá no cenáculo, em Atos capítulo 12, né? E eles vão receber o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Mas até então eles não criam em Jesus. E às vezes, e até acharam que ele era uma pessoa esquizofrênica, né? Não com esses termos aparece lá, mas alguém que estava fora de si. Eles achavam que seu irmão era uma pessoa que tinha mania de grandeza, um carpinteiro que se dizia ser Deus, não é? E muitas vezes, e algumas vezes, melhor dizendo, eles foram até para tirar Jesus lá do seu ministério e trazer para a casa deles e cuidar dele como se ele fosse um lunático, porque dizia que ele estava fora de si. E certa vez Jesus ensinando, alguém disse: olha, estão aí fora sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e ele olha para a multidão e disse, né, quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? E aí ele dirige as pessoas que ali criam nele, né, que ouviam a palavra, que guardavam e obedeciam a palavra. Estes são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bem. Então, Tiago, ele se converteu e ele se tornou uma liderança na igreja em Jerusalém. Uma liderança firme, tá? E ele foi responsável por uma decisão muito importante, muito importante. Que decisão foi essa? No livro de Atos, no capítulo 15, nos apresenta ali um concílio, porque Pedro, ele entrou na casa de um gentio e pregou para gentios. E Paulo mais Barnabé, eles foram na sua primeira viagem missionária na região da Galácia, ou seja, estavam pregando para gentios também. Até então a igreja, na sua maioria, era formada de judeus, tá? E aí havia parte de judeus que achava que os gentios, eles deveriam observar a lei de Moisés, né? A fé em Jesus somente não era suficiente aos olhos deles. E o que aconteceu? Aconteceu que a igreja, ela correu o risco de se tornar um puxadinho do judaísmo, né? E aí Tiago, ali ele dá uma palavra final naquele concílio. Ele faz essa separação de judaísmo e cristianismo. A fé em Cristo Jesus é uma fé independentemente das práticas da lei, né? Então, na verdade, esse Tiago aqui, ele escreve duas cartas, porque lá depois do concílio ele vai escrever uma carta dizendo da decisão que foi tomada ali. Essa carta foi direcionada para gentios crentes, tá? E agora Tiago vai escrever uma carta direcionada para judeus crentes que estavam dispersos, né? Mas antes de falar aqui desses crentes judeus dispersos, eu quero falar sobre um pouquinho mais aqui do estilo, né? Ou melhor, ainda falando um pouquinho sobre Tiago, ok? Muito bem. Ele era chamado de o justo, né? Quão importante é termos aí um líder, um pastor, líderes na igreja que sejam justos, né? Isso é importante. E ele também era chamado de pilar da igreja, né? A igreja, você imaginou você ter alguém que é constante, que é firme, alguém que lidera com firmeza. Isso é maravilhoso, né? A igreja de hoje precisa de líderes que, como Tiago, sejam firmes, sejam justos e que fazem as suas decisões, pratiquem os seus ministérios, conforme nós vimos lá, Tiago, em Atos capítulo 15, a decisão que ele fez foi na dinâmica do Espírito e com conhecimento na palavra de Deus. Ele tomou a decisão ali naquele conselho,
fazendo referência ao Espírito e ao que a Bíblia diz. Como nós precisamos hoje de líderes e pastores que tenham, né, esses dois viés, que são cheios do Espírito, conhecem o agir do Espírito, a dinâmica do Espírito, mas também conhecem a palavra de Deus, porque na verdade a palavra é a espada do Espírito, eles não estão desassociados. Mas infelizmente tem pessoas que fazem cada coisa que contraria a palavra de Deus e dizem fazer isso porque estavam cheias do Espírito ou porque o Espírito mandou, né? Se é que isso é possível. Pois bem, então nós temos aqui ainda falando deste autor, né, maravilhoso, esse autor aí, Tiago. Como é que ele foi, como é que ele morreu? A gente viu aí ele não crente, vimos a sua conversão, vimos aí ele, o seu ministério, ele exercendo o seu ministério, mas no fim da sua vida, depois de Pôncio Pilatos, vieram outras autoridades romanas que governaram lá na Judéia. Veio Festus, e depois de Festus veio um tal de, deixa eu ver o nome dele aqui, Albinus, né? Que governou ali, eram autoridades romanas governando a Judéia. Mas entre Festus e Albinus houve um intervalo de 2 meses. Aí as autoridades judaicas aproveitaram esse intervalo, que não havia um governo romano ali na Judéia, e eles perseguiram os cristãos, e entre eles Tiago. Levaram Tiago lá para o pináculo do templo e disseram para ele blasfemar o nome de Jesus. E ele então disse, segundo os registros históricos, né, vez que vejo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eles o empurraram de lá, naquele mesmo pináculo, né, onde o diabo conduziu Jesus e tentou Jesus ali, e aonde o diabo disse assim, né, se tu és o Filho de Deus, manda que os teus anjos te guardem de tropeçar em alguma pedra. Mas Tiago cria na palavra de Deus, entendia o Salmo 91 e foi fiel a Deus, caiu de lá, quebrou alguns ossos, né, mas ainda não morreu. Vieram alguns e o apedrejaram, e ele ainda permaneceu vivo, até que alguém veio com um pedaço de pau e deu ali o tiro de misericórdia, né? Mas antes disso, Tiago, naquela condição, ele ora pedindo a Deus que perdoa os seus algozes, né? E o povo diz, ele está orando por nós. Mas ele foi morto ali pela liderança judaica. E quando foram enterrá-lo, perceberam que os seus joelhos se pareciam com joelhos de camelo, porque ele vivia mais de joelho do que sobre os pés, né? Então, este homem, que foi irmão de Jesus carnal, este homem que teve tanta experiência, homem de oração, de liderança, uma pessoa justa, uma pessoa firme, uma pessoa sábia, uma pessoa cheia do Espírito Santo, esteve lá no dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito, falou em línguas estranhas, ele escreve uma carta para você e para mim, né? O estilo dele, ele usa retórica grega, né? Judeu, ele vai falar, ele vai usar dessa sabedoria grega, né? Como também da sabedoria hebraica, eu já disse há pouco como é que ele escreve. E é muito interessante porque a gente pensa assim, como é que um judeu, talvez até indouto, ele conheça de retórica grega. Por exemplo, ele vai falar de coisas que chamam a atenção dos seus ouvintes. Tem de grande alegria, tem de grande gozo quando passares por várias provações. Ou seja, alegria na provação, isso aí faz parte dos recursos de retórica, né? Outra coisa, fazer pergunta para levar as pessoas a pensar.
ainda falar diretamente como se ele estivesse falando com o leitor, né? Você. E aí a pessoa está ali lendo ali aquela palavra como se tivesse sido escrito só para ele ali, né? Ou diretamente para ele. Então isso é possível porque assim como Pedro, que também não tinha tanta cultura, mas ele ditou, e um amanuense, no caso de Pedro, Silas ou Silvano, né, era a mesma pessoa, é quem escreveu, né? E muito provavelmente Tiago também teve um amanuense que escreveu. Eu quero ainda nesse vídeo falar um pouco sobre os leitores aqui rapidamente, porque Tiago chama de as 12 tribos dispersas, né? As 12 de Israel. Houve duas dispersões dos judeus. Aquela lá do Antigo Testamento, no exílio da Babilônia, e outra que aconteceu no período interbíblico, aonde eles foram também para as regiões ali da Macedônia. Para essa região é que Tiago ele está escrevendo para crentes judeus que viviam fora de Israel, que estavam dispersos, né? Porque essa carta ela ia passar nesses lugares como que um rodízio, tá? Então ele está escrevendo para crentes judeus na diáspora. Bom, os crentes judeus em Israel era a maioria, mas era um povo assim mais separado, um povo mais fechado, né? Eles eram assim muito severos, eles eram muito rígidos nas suas crenças e o mal deles era o orgulho. Mas os crentes judeus que viviam fora de Israel eram minoria, mas eles eram assim mais adequados ao seu convívio social, porque eles ganhavam muito dinheiro lá fora, né? Eles faturavam, então eles tinham assim uma vida espiritual mais próxima da sociedade, do mundo em que eles viviam ali, né? Eles eram um pouco mais relaxados e o mal desses crentes judeus que viviam fora de Israel era ganância, ok? Bom, nós vamos dar uma pausa aqui nessa primeira parte e voltaremos na segunda parte em breve.